Em nosso estudo de hoje, lição 11 do livro Opinião Espírita, Ante o Próximo Mais Próximo. Aconselha, mas esquece o sarcasmo. Se a ironia carreia fugaz bom humor, gera um duradouro ressentimento. Indaga, mas controla a própria curiosidade. Há venenos que basta apenas o cheiro para empeçonhar quem os aspira. Trabalha, mas não se incomode à sombra do anonimato. As raízes que sustentam as grandes árvores são vivas e poderosas na escuridão do chão. Prega, mas governa a própria língua. As pedras não se levantam e nem se arremessam por si mesmas. Coopera, mas foge à crítica. Quem usa vergastas de lama acaba lambuzado por ela. Chora, mas não estuda a razão das próprias lágrimas. Há muito pranto formado pelos quistos de malquerença ao calor da discórdia. Ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Tanto a seca quanto a enchente trazem prejuízo e destruição. Sofre, mas espera e confia. As provações, à maneira das nuvens, são nômades no caminho. Busca orientação, mas poupa o benfeitor espiritual. O amigo encarnado ou desencarnado não é ponto a cochichar-te o dever diuturno nas representações que te cabem no teatro da vida. Ajuda, mas indistintamente. Os seguidores do Excelso Mestre são todos irmãos na consanguinidade sublime do amor. Ante o próximo mais próximo, sintamo-nos sob as bênçãos do Criador, na certeza de que todas as criaturas existem e crescem interligadas no abraço universal da fraternidade. No serviço desinteressado e espontâneo, movamos a trolha da fé viva e operante, elevando o prumo do discernimento e assentando o nível do bom ânimo para construir as obras do bem. Para frente e para o alto, rompendo as ondas adversas no roldão dos vendavais que a nossa agulha de marear tenha sempre por mira o porto da caridade. Partamos da semente à seara, através das folhas da esperança e das flores do trabalho para atingir os frutos. Opimos da evolução que o Senhor espera de nós. Demandemos a vanguarda com os lábios borbulhantes de compreensão e alegria, entoando o hino triunfal da bondade constante, trazendo à memória a palavra de Jesus nas páginas contagiosas do Evangelho. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me saciaste, estive nu e me vestiste, estive enfermo e prisioneiro e me visitaste. Somente assim atenderemos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir com os servos fiéis: Senhor, eis-nos aqui, faça-se em nós segundo a tua vontade. Esse livro, Opinião Espírita, ele está se mostrando um super livro desde a primeira lição. Não que a gente não considere os livros anteriores super livros também, mas esse livro ele está muito direcionado, assim, usando muito os verbos, né, no infinitivo, no particípio, no gerúndio. E aqui ele está usando, ó, aconselha, mas esquece o sarcasmo, porque às vezes uma brincadeira pode gerar um ressentimento enorme. Aí depois ele fala, ó, indaga, mas controla também a tua curiosidade, porque curiosidade demais, às vezes você vai tocar ou vai provar uma coisa que é venenosa e pode trazer um perigo muito grande. Olha que alerta que o Emmanuel está dando para a gente enquanto espírita. Depois ele fala assim, trabalha, mas não fica preocupado com o anonimato que a gente tem, que às vezes a gente fica querendo sobressair. Fala nada, olha, pensa o seguinte, as grandes árvores, elas são sustentadas pelas raízes que estão abaixo, estão no anonimato. Então não busca muito anonimato, o prestígio, não, né? Vai trabalhando no anonimato mesmo. Aí depois ele fala, prega, mas controla a própria língua, porque as pedras não se levantam nem se arremessam por si mesmo. É para a gente ler isso aqui e ficar, meu Deus, aonde eu estou, de alguma maneira, fugindo de um ou de mais conselhos até, né? Fala, coopera, mas foge da crítica também, porque às vezes a gente cooperando, a gente quer criticar também, e essa crítica, ela pode
desmotivar o trabalhador, ela pode... A gente tem, até para fazer crítica, tem que saber fazer a crítica. Ele fala, chora, mas estuda a razão das próprias lágrimas, porque na verdade tem muito pranto que é formado pelos quistos de malquerência ao calor da discórdia. Quando é aquela lágrima que a gente chora de emoção, né, chora de felicidade, né? Mas a gente tem que prestar atenção se de repente não tem alguma coisa, né, que ainda seja quisto. Quisto não é aquela marca que está dentro da gente ainda, aquela cicatriz, né? Depois fala, ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Como é que é? Uma pessoa falava muito isso, né? E lá no movimento de Minas, espírita de Minas, falava que é mãos de ferro, mas com luvas de tecido sutil, né? A gente tem que ter, ao mesmo tempo que a gente ser enérgico, mas tem que ser brando ao mesmo tempo, porque tanto um extremo como o outro pode causar prejuízo e destruição. Depois ele fala, sofre, mas espera e confia, porque essas provações são nômades do caminho. Essa lição vale a pena realmente a gente meditar várias vezes, porque esse livro ele está dando uma orientação direta àquele que pretende ser espírita, lembrando que ser espírita, a gente vai ficar com o espírito de verdade lá no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Quer dizer, primeiro faço um autoconhecimento, identifico quais são as minhas más inclinações, fazendo uma comparação com o Evangelho, onde eu estou desafinado com o Evangelho, está sendo a minha má inclinação. E dali eu começo a fazer um esforço comigo mesmo. Então, né, tudo aqui que a gente está vendo até agora está sendo orientações nesse esforço que a gente vai fazer. Depois ele fala, ó, busca orientação, sim, mas poupa o benfeitor espiritual, porque às vezes tudo a gente vai perguntar ao espírito, porque o que o espírito quer incentivar na gente é que a gente cresça. Vai, meu filho, aprenda a andar com as próprias pernas. O homem é o exercício que faz. Fica com medo de errar, não. Que às vezes é do erro que vai nascer a nossa fortaleza aqui. Porque do erro vai vir a dor. Quando vier a dor, a gente não vai querer nunca mais errar. Então não fica com medo, não. Vai fazendo a sua parte, eles do outro lado vão ajudando a gente. Depois ele fala pra gente, ó, ajuda, mas indistintamente. Às vezes a gente busca só um determinado grupo que a gente tem mais simpatia. Ah, eu tenho mais simpatia por crianças na rua. Não, mas não esquece os idosos também, não. Não esquece os adultos também, não. Ah, eu tenho maior simpatia. Então, ajuda, mas indistintamente. É bom a gente começar a pensar assim, qual é aquele grupo que por algum motivo está sendo excluído da minha linha de ação. E vamos tentar conhecer novos grupos. É interessante isso. Pois é, ante o mais próximo, sintamo-nos sob as bênçãos do Criador, na certeza de que todas as criaturas existem e crescem interligadas. Depois de falar isso tudo, ele vem chamar a gente para que a gente comece a perceber quem são aqueles mais próximos, porque amar o próximo como a ti mesmo, a gente fala, mas quem é o mais próximo? E a gente vai ver que essa linha, essa lista de mais próximo, ela é extensa. O mais próximo, tudo bem, são meus filhos, minhas filhas, minha esposa, meus parentes aqui mais próximos. Mas no trabalho, a gente às vezes fica 8 horas no trabalho, até muito mais tempo do que com as pessoas de casa. A gente fica de manhãzinha antes de ir para o trabalho, depois à noite com os familiares, que também estão chegando do trabalho, dos estudos. A gente está ficando mais tempo para o pessoal do trabalho profissional. Ou então, a gente também dedica uma parcela generosa de tempo a estar na nossa religião. Quem é o próximo mais próximo? Ah, mas tem o nosso vizinho aqui, que eu não tenho muito contato com ele, mas ele é próximo, está aqui do meu lado. Tem aquele morador de rua que mora na frente da minha casa aqui, que está sempre passando, perambulando aqui na frente da minha casa. É interessante a gente começar a pensar nisso. Aí ele coloca para a gente, é no serviço desinteressado e espontâneo que a gente vai operar a fé viva, né, e vai elevar o prumo do discernimento. Ele incentiva a gente a para a frente e para o alto. Deu início, acendeu a luz, agora a luz tem que se manter acesa. E termina de dizer aquela frase maravilhosa do Cristo, né? Vinde a mim,
porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e me saciaste. Qualquer um daqueles pequenininhos que você fizer, é o mim que está fazendo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.